Então, qual é a atividade que foi desenvolvida na quinta-feira do dia 17 de julho? Nós carregamos esse arquivo que chama Excel Course Expenses. Então, inicialmente, nós temos que converter esses dados no formato de tabela. Para isso, selecionamos todos os títulos das colunas, apertando com uma mão a tecla Shift em A1 e depois com a seta a gente vai selecionando A1, B1, C1, D1. Após selecionar esses 4 títulos, a gente vai apertar, segurar Shift Ctrl e colocar com a outra mão a setinha para baixo. Com isso a gente seleciona todos os dados. Uma vez selecionando todos os dados, nós vamos avisar o Excel que nós queremos converter isso em uma tabela. Então a gente vai no menu Inserir e clica na opção Tabela. Tá, ok? E aí ele põe aqui Criar tabela, damos ok. Se a gente quiser voltar, não criar mais a tabela, você clica nessa opção Converter em intervalo. Mas no nosso caso, a gente quer que ele seja uma tabela e a gente já vai dar um nome para essa tabela. Acostumem dar nome nas tabelas. Fica mais fácil para desenvolver as atividades no Excel. Então, essa tabela vai chamar Expenses. Enter. Então, ele já está ok. Para selecionar qualquer tabela no Excel, a gente precisa clicar com o mouse em qualquer lugar da tabela. A partir do momento que você clica dentro da tabela, ele já entende que eu estou trabalhando na tabela. Então, essa é a primeira etapa, converter os dados numa tabela. E como que eu sei que está numa tabela? Se eu for ao final da tabela, e a gente vai observar aqui o final da tabela, ele vai ter um símbolo no cantinho inferior direito. Eu vou aumentar aqui, eu dar um zoom. Esse símbolo aqui mostra que isso é uma tabela. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui embaixo, por exemplo, Uber Ride, ele já cria uma nova coluna dentro dessa tabela. Como é que eu sei que está dentro dessa tabela? Porque esse símbolo, ele desceu daqui e ocupou mais um espaço. Então, eu já sei que cada vez que eu vou inserir alguma coisa, ele já entende como parte integrante da tabela. Ok? Agora, selecionando a tabela novamente em qualquer uma das células, eu vou clicar no botão Inserir Tabela Dinâmica. Aqui, simplesmente eu vou dar OK. Ele cria uma segunda aba aqui, que eu vou chamar de Tabela Dinâmica. E essa é o formato dela. Lembra que se a gente clicar com o mouse aqui dentro, aparece esse lado direito. Se clicar fora, some. Então vamos clicar dentro e a gente quer fazer alguma coisa para calcular o valor total por mês e por ano. Então eu vou pegar esse valor e arrastar, clicar com o mouse, segurar para essa parte de valores. E depois eu clico a data, segura com o mouse e traz para cá. E com isso ele já traz essas informações do ano, trimestre e meses aí. Tá ok? No caso aqui, eu vou querer só ano aqui. Ou só mês. Precisa ver o que vocês querem. Na verdade, talvez o melhor seria ter somente os meses e um filtro por ano. Então a gente vem aqui embaixo e tira o que não interessa. Então a gente só deixou os meses. Mas isso corresponde a todos os meses de todos os anos. Tá ok? Então eu posso a partir daqui inserir. Aí tem um dos gráficos aqui. Eu venho esse gráfico recomendável que ele vai mostrar todas as opções, que aí eu posso vendo como fica, tá? E a gente vai comentar aí, na verdade, com o tempo, qual que é o melhor gráfico para cada tipo de apresentação. Mas eu olhei essa coluna, achei que está bom.
e vou mostrar aqui como ficou, tá ok? Então aqui temos, uma vez que a gente está selecionando o gráfico, selecionando a tabela dinâmica, aparecem novas opções aqui no Excel. Então se eu tirar isso aqui, não aparece. Se eu clicar aqui dentro, vai aparecer novas opções aqui, tá ok? Então, eu queria também, quer dizer, eu tenho mês a mês, mas eu queria um filtro aqui por mês e por categoria. Então eu seleciono a tabela dinâmica, tá ok? E vou aqui, análise tabela dinâmica, inserir segmentação. Então vou pôr categoria, tá? E posso pôr anos também. Então aqui eu tenho categoria e tenho anos também. Eu posso mudar a cor desse aqui, como eu quiser, e posso selecionar. Então, se eu selecionar o ano 2019, vai aparecer só Education, vai aparecer só Education 2019. E com isso, a gente finaliza a atividade que foi feita no dia 17 de julho. Vocês têm que refazer todo esse processo e a partir do momento que vocês refizeram, vocês vão gravar um vídeo. Isso pode ser em inglês, pode ser em espanhol e pode ser em português também, só explicando o que está acontecendo aqui. Por exemplo, a gente mostra que agosto teve um valor menor e assim por diante, tá bom? É uma explicação simples e que vai de 15 a 30 segundos no máximo, usando o que? O software Padlet. Essa é a atividade para casa. Essa é o homework. Obrigado.